Olá, noivinhas pelo Brasil afora. E pelo mundo também. A gente está começando agora o Edcast, trazendo dicas e trazendo um pouquinho da nossa experiência para você não passar perto do dia do seu casamento. É isso aí, o casamento é uma data muito importante, né, para vocês noivas, para vocês profissionais que trabalham também com casamento. E a gente criou esse projeto pensando principalmente em vocês, trazendo todo esse carinho, esse cuidado, essa experiência, essa bagagem que a gente tem adquirido em todo o decorrer desse tempo. E o principal, né? Trazendo um pouco de sonho para vocês também. Então, nós vamos falar aqui sobre futuros projetos, nós vamos falar também sobre ideias que vocês podem trazer para o seu casamento, trazer para o seu grande dia, né? E, claro, também contando com a ajuda e o brilhantismo de grandes profissionais do mesmo segmento, do segmento de casamentos. E aí hoje vamos começar falando um pouquinho do que a gente já passou, por onde a gente já passou, algumas dúvidas que sempre nos perguntam. Pega seu café, sua água e nos acompanhe nesse primeiro episódio do Edcast. É isso aí. Então a gente vai começar esse projeto trazendo para vocês aí algumas dúvidas frequentes de algumas noivas, inclusive até dos profissionais, né, que a gente viu aí até mesmo essa semana, eu estava comentando com o Gui, a gente viu em alguns grupos, normalmente é de costume montar grupos para falar sobre ensaios, para falar sobre assuntos de comum interesse. E uma das dúvidas frequentes é o local para o ensaio do meu casamento, né? O local para o meu pré-wedding, Gui. Como escolher esse local? Primeiro conhecer a história do casal, conhecer melhor eles, Fundamental. para a gente conseguir uma identificação com o local, conseguir pensar se vai ser na praia, se vai ser numa fazenda, se vai ser ao ar livre. Eu acho que tudo vai de cada casal, cada um tem sua história, cada um tem os seus gostos, né? A gente costuma falar que a gente não limita o local, né? A gente não tem uma fronteira, né? A gente, graças a Deus, aí tivemos a oportunidade de viajar para alguns lugares, a gente vai falar sobre isso também. E o principal que a gente gosta de trazer para os casais é que tem que ter a ver com a história deles. É o ponto que a gente sempre bate, na tecla que a gente sempre bate em cima, né? Porque a história ela se passa em apenas um cenário. Então o lugar ele é importante, sim, mas a identidade do casal, como o Gui falou, ela é mais importante do que tudo isso, né? Então a gente gosta de ouvir primeiro, ouvir bastante sobre a história, ouvir bastante quem são os personagens que compõem essa história, né? As pessoas que estão... Muitos casais gostam de incluir a família também no ensaio, é uma coisa muito importante, muito legal de se fazer, né? Tem casais que já têm o seu primeiro filho e alguns até com família já constituída. Alguns gostam de trazer o contexto dos pais também pro casal e isso a gente respeita também, Exatamente, né? e porque faz parte do contexto do casamento, e ali é o começo do casamento. Então, se já tem um filho, se já tem algo que quer trazer para isso, não que a gente vai usar no ensaio inteiro. Eu acho que faz parte da história a gente ter e somar um pouquinho de tudo. É isso, a ideia é somar, né? Somar. Sim. A gente sabe que a maioria dos casais tem a facilidade, o auxílio de uma assessora, né? Então Sim. também é legal a gente comentar um pouco sobre a assessora, porque também tem algumas limitações, né? A assessora ela tem sim algumas responsabilidades, mas por outro lado também é legal a gente tocar no ponto de que o casal tem que ter a liberdade dele também nessa escolha, né, E Gui? também tem a questão que a gente precisa ter uma conexão com o casal. Aí é onde separa, né, a assessoria, né, ali para, porque a gente precisa ter essa conexão para conhecer. Se tomar a frente de sempre, a gente não consegue ter. Exatamente. E Já vai pro teve ensaio casos, sem a né, que a conexão. gente passou que Sim. a gente conheceu o casal no dia do ensaio. A gente não tinha tido Exatamente. nenhuma conversa, nem sequer um WhatsApp ou A gente não pode orientar para o local, a gente não pode ter essa orientação e conversar. e assim, com pra todo ter- o respeito, né? A Sim. gente sabe como é importante o trabalho da assessoria, mas com todo respeito a gente sabe que tem coisas mais importantes e que vem como prioridade antes de pensar no ensaio. Exatamente. Né? A gente já desenrola tudo isso, a gente já tem essa A facilidade. gente dá então... essa liberdade para o casal, né? A escolha, a gente não impõe. E por isso a gente deixa ele muito mais tranquilo, né? Em conversar com a gente. Então é isso, fica a dica. Ensaio pode deixar com o fotógrafo e com o videomaker, Sim. tá? Não precise se preocupar. Mas lembrando assessoras... que a assessoria, em nenhum momento, não é importante, né? Mas esse é um ponto que a gente resolve, Não, onde a não puxa gente vai... saco, não vai. Eu Precisa, vou cortar, cara. não. Porque na minha revista fala isso. Na minha Não, revista mas a eu tô gente falando fala... pra não se intrometer só. É. Vai cuidar de outra coisa. Mas eu acho vai que... pegar menu de mesa. Tá, e uma coisa muito legal de se pensar e de colocar aqui pra vocês
é que nem todos os lugares são difíceis como vocês imaginam, tá? É totalmente viável você fazer uma viagem para outra cidade, outros estados e até mesmo para outros países, né, Gui? Sim. A primeira coisa que eu pergunto normalmente para o casal é sempre: temos um orçamento a mais para o ensaio externo? E às vezes nem a mais também, né? Porque tem Sim, lugares que se você colocar na ponta do lápis, você acaba até compensando uma viagem compensando. mais longa. Sim. E aí, dentro do que o casal me limita, é onde eu vou dando possibilidades. Porque eu tenho locais que eu posso passar para os clientes, para os noivos, para as noivas, perto, né, com custo, ou longe com custos, e nisso tudo vai de conversar e entrar dentro do orçamento deles. A gente pode estar fazendo um ensaio aqui na região, ou alugando uma fazenda, ou até mesmo partindo para um ensaio mais distante. Um ensaio hoje para a gente estar fazendo, vou citar 3 lugares onde são custos parecidos, destinos que são muito lindos de serem feitos. A gente consegue custos mais baixos procurando passagens mais baratas, locações mais baratas para irem. Então nada é um absurdo, nada se você for comparar com o preço de agência de viagem, né, aí você vai assustar um pouco com o valor. Isso é muito importante falar, gente. É muito relativo a forma como você vai fazer o seu orçamento da sua viagem, né? Existem várias formas de você fechar um pacote hoje de viagem, seja para ensaio ou seja até para uma viagem de curtição. Mas hoje a gente tem meios, tem caminhos. O Gui é o cara dos estudos ali e é o cara que vai achar o melhor pacote, o melhor caminho. Sim. E ele sempre tem os aplicativos ali que tá disponibilizando algumas promoções e isso funciona muito, tá? Então é legal a gente colocar essa parte porque muitas pessoas falam: o meu sonho é fazer a minha viagem de pré-wedding fora do estado ou até mesmo fora do país, mas não é viável. Então traz pra gente essa ideia, conversa com a gente, porque nem sempre isso é tão inviável quanto vocês pensam. Às vezes é muito mais viável até mesmo do que um projeto aqui local, né? Sim. Então é legal a gente trazer isso daí também, porque sempre já aconteceu com a gente, né? A gente trouxe uma ideia e o casal falou: nossa, mas é isso mesmo, o que mais, né? O que mais eu vou gastar? E não, é só isso mesmo, né? Outros destinos, Rio de Janeiro, Salvador, são destinos que a gente já conhece o local, a gente já conhece as cidades, onde a gente sabe se deslocar dentro delas de uma maneira muito mais em conta. Sabe onde a hospedagem, a melhor forma, o melhor voo. Tem locais que compensa às vezes ir até de carro, outros locais compensa alugar carro, outros locais, como por exemplo o Rio de Janeiro, você não loca carro lá. Lá compensa muito mais a gente ficar andando de Uber, de 99. Então são coisas que a gente vai com a experiência de conhecer os locais, fazendo com que esse pré-wed se torne muito mais em conta. Porque o casal ele não quer abrir tanto o orçamento dele para isso, mas a gente sabe o caminho que é para conseguir fazer um pré-wed muito diferenciado. Exatamente. E assim, o legal de trazer isso para vocês é que, na realidade, tudo isso que a gente está te passando, assim como todos os temas que forem abordados aqui no nosso Weddingcast, é que são a nossa opinião a respeito desse tema, tá? Então, deixando bem claro que isso, hoje eu e o Gui, a gente tem uma ideia muito parecida, né? A gente troca bastante essas ideias e, inclusive, a gente soma também, né? Eu somo em algumas ideias dele, ele soma em algumas ideias minhas e até por isso surgiu a ideia desse projeto, em trazer para vocês que essa é a nossa ideia, tá? Então, não é a única verdade do mundo, né? Mas é a nossa ideia sobre projetos. Por exemplo, a gente tem um objetivo de trazer lugares diferentes, de contar histórias diferentes em lugares diferentes. Então, a partir disso, a gente é super parceiro também de fazer essas viagens, de ajudar os casais e em muitos pontos a gente também cede, né? Em termos de diárias, em termos de custos que a gente teria normalmente. Esse é um ponto importante que é legal de estar falando. Pra gente, tem algo aqui que pouca gente sabe, mas muitos locais que a gente foi hoje foi em busca de portfólio que é interessante pra gente. Então a gente cede uma parte, às vezes, do nosso contrato pra tá indo curtir esse sonho junto com o casal. Porque não é só simplesmente, Gui, Bruno, eu quero fotografar em Salvador. Só pagar que a gente vai. Não funciona dessa forma. A gente entende isso e a gente
tenta colocar e estudar, Legal, Gui. que é interessante pra gente E também. fica aí uma dica para os profissionais que sempre perguntam pra gente, Sim. pô, como você faz? Você Como- vive viajando, né? Exatamente. Primeiro que não é esse mar de rosas que vocês pensam, Sim. né? A gente passa nossos perrengues Muito. também e durante as viagens a gente tem as dificuldades também. Nem tudo são flores, nem tudo que a gente é 100% aquela maravilha que a gente posta, mas a gente escolheu isso. Em algum momento a gente tomou essa decisão, né? De estar em lugares diferentes e é o preço que a gente paga. E então alguns profissionais perguntam pra gente, né? Como você faz para poder viajar e conhecer lugares e trabalhar com o que você gosta em lugares que você gostaria de estar? E a resposta que eu dou é sempre a mesma, invista, né? Vai ter um dia que você vai precisar gerar um portfólio, vai ter um dia que você vai precisar investir em alguma coisa para a sua carreira ir de um passo para o outro passo maior. Então, é a dica que eu dou para todo mundo, né? A gente não chegou onde a gente chegou hoje e queremos ir ainda muito mais longe, mas a gente não chegou até aqui, nada caiu do céu, né? Então, a gente teve que investir até aqui e a gente vai continuar investindo. Sim. Então, nessa ideia que a gente trouxe essa proposta de fazer coisas em lugares diferentes, em países diferentes. E a gente lida isso com muita transparência com o casal, né? A gente é bem Legal, aberto a falar sobre isso, sobre, ó, esse ponto é interessante pra gente por portfólio. Esse aqui pode ser que não seja tanto. Então, Até dentro porque a gente disso, já tem uma visão do material que o casal ainda não tem, né? O casal ainda vai amadurecer. Então, muitas vezes eles imaginam, poxa, eu queria fazer um ensaio no Rio de Janeiro. Tá, mas você sabe os prós e os contras do Rio de Janeiro, né? Exatamente. Você sabe que lugar vai te trazer aquela foto, aquele filme e que lugar oferece um tipo de risco para você ou para o seu equipamento. Então, isso tudo tem que ser colocado na ponta do colocados lápis, na né? balança, exatamente. Exatamente, né? porque tem locais que às vezes não é o que realmente você quer. E a nossa experiência consegue te trazer isso para mostrar, ó, eu acho que esse daqui, esse outro lugar Claro vai que ser toda muito ideia mais... é bem-vinda, Exatamente. E a gente vai dentro do que você sonhou. A gente está aberto para isso. Mas eu acho que é sentar e estudar e colocar tudo onde você quer, aonde você quer, e a gente pensando junto. Então, resumidamente, né, a gente traz esses pontos prós e contras e, na verdade, tudo quem decide é o casal, né? Então, a gente traz algumas experiências, a gente traz algumas sugestões de coisas que a gente ainda não viveu, mas gostaria de viver também, né? E quem vai decidir tudo isso é o casal, né? É a família. Então, a proposta sempre é fazer algo para o casal, é contar uma história diferente, é contar uma história especial, é ter essa imersão. E o grande relato que a gente tem é que a gente vira amigos, né? Dos casais. E isso é um ponto que eu queria levantar. O porquê o pré-wedding, né? A gente falou sobre vários lugares, mas por que de tudo isso? Né? Não é tudo só começa simplesmente... no vínculo, né? Exatamente. Tudo começa naquele... o como vamos para o seu casamento. Porque a hora que a gente chega no teu casamento, depois de ter passado pelo pré-wedding, a gente sabe qual é o seu grau de timidez, a gente sabe como vocês são, a gente sabe como lidar com vocês, porque a gente já está muito mais familiarizado. Então, tudo isso que a gente falou até agora, dos leitura, locais, né? é uma leitura, que, a gente faz. Tudo que a gente passou junto, sendo um período ou 3 dias junto num pré-wedding, é onde a gente vai estar captando e entendendo vocês para conseguir o casamento ser muito mais intimista. A gente vai conseguir ter essa intimidade com vocês de poder pedir uma foto, de poder pedir uma cena, de poder pedir algo que, se a gente não tiver essa intimidade, a gente não vai saber esse lidar. É um ponto legal também que o Gui sempre conversa com o casal e eu também muitas vezes converso. Sempre algumas limitações antes do ensaio, né? Às vezes o casal sempre tem aquela preocupação, vou começar um ensaio, nossa, mas o meu noivo é super tímido, como que eu vou começar? Como que vai ser esse ensaio? E alguns casais até cogitam de não ter o ensaio por conta dessa timidez toda. Então a gente sempre orienta no seguinte sentido, a gente nunca vai pedir nada que não sejam vocês, né? Que não seja o casal em si. Então a gente sempre vai trazer sugestões de poses que vão permitir que vocês sejam vocês nessas posições. Então a gente nunca vai pedir nada, a gente nunca vai dar aquela direção forçada que vocês vão assistir uma cena depois e não vão se identificar com essa cena. O principal ponto é que vocês se identifiquem. Então, como a gente está contando a história de vocês, casais, é importante que vocês estejam ali naquela cena, ali naquela foto. Então, assim, a gente sempre tem essa conversa muito clara, muito aberta, né? Do que Deixar a gente vai à só vontade. orientar, Sim. né?
porque toda direção que a gente dá para os casais, ela é entendida de uma forma. Então não existe certo e errado. Você entende isso e faz do jeito que vocês entenderam. E aí com isso se torna muito mais espontâneo essas poses. Exatamente. Uma mesma cena que a gente imagina para um filme que fica legal, existem inúmeras maneiras de serem feitas, de serem compostas, e cada casal vai interpretar e vai agir de um jeito, né? Isso que é E legal. é isso que se torna o ensaio único. Porque às vezes a mesma direção para 3 casais diferentes vão se tornar 3 fotos completamente diferentes, porque é o entendimento da direção que faz o espontâneo. E ainda nesse ponto, é importante a gente colocar para vocês também. Então, para você que não tem esse tempo de viajar, ou até mesmo para não investir financeiramente isso, lógico que a gente sabe que o casamento é um investimento do começo ao fim, né? Tudo vai dinheiro, não adianta falar que não. Então, a gente sabe que tem também algumas limitações. Então, se você quer fazer aqui perto, ou você pode fazer aqui próximo, a gente vai fazer o seu ensaio com a mesma intensidade, com a mesma emoção, e que tenha toda essa intimidade que vocês merecem. Então, é legal a gente colocar esse ponto também, né, Gui? Que também não são todos os casais que têm esse sonho ou que têm essa disponibilidade. Exatamente, porque o ensaio, ele sendo feito aqui perto, com custo zero, ou fazendo 3 dias em algum outro lugar. Então, não se preocupe com veja se está dentro do seu orçamento e dentro do tempo que vocês têm. A gente está aberto a qualquer lugar e a qualquer ideia, porque já aconteceu do ensaio ser feito na casa do casal. Sim. Né? Sim. Então, isso tudo Já aconteceu vai de dar ser ideia. feito num convento. Exatamente. Então, tudo está dentro do seu sonho, da sua ideia, e a gente está aqui para realizar isso. É isso aí. O importante é que tenha a ver com a história de vocês. E para falar sobre esse assunto e muitos outros assuntos pertinentes a casamento, de interesses de vocês, noivos e noivas, o Gui, né? Ele trouxe para você. O Gui, ele trouxe para vocês uma revista que aborda esses e outros temas, Sim. né, Gui? Nessa revista um sonho que eu tenho já faz um tempo, que eu consegui idealizar só agora. Desde do antes do casamento, quando você fala assim, noivei, vou casar, até o final da balada, até a hora que a luz acende e encerra a festa. Muitos pontos para você ter o seu casamento muito mais leve. Dicas que você, depois do casamento, você vai falar, nossa, se eu soubesse disso antes. Nada para te aterrorizar ou nada para te deixar em dúvida se casar ou não. Porque essa revista são só para as noivas nossas. Não é algo que a gente vai distribuir ou enviar. Você fechou o contrato com a gente, você recebe essa dica. Porque é algo que funciona para os nossos casamentos. São dicas que a gente quer que funcione para os nossos casamentos, para as nossas noivas. E como a gente falou aqui desde o começo, a gente não é dono da verdade né, são nossas opiniões nossas de como opiniões. que a gente acha que deve acontecer certas situações. Porque tem algumas situações dentro do casamento que a noiva só descobre depois como é feito. Porque para os profissionais, às vezes parece óbvio e acaba não instruindo a noiva. Porque ele pensa, não, isso daí é o normal, isso daí é o que todo mundo faz e não instrui corretamente. E aproveitando essa deixa, eu até gostaria de falar sobre um assunto um pouco complicado até, pós-pandemia, né? Uma coisa que não tem como não falar no pós-pandemia para eventos, né? Mudou tudo. A pandemia aconteceu, acontece e mudou o cenário de casamento, né, Gui? Então a gente vê aí bons profissionais que infelizmente ficaram no meio do caminho, não sobreviveram à pandemia, suas empresas encerraram. E a gente vê também novos artistas aí aparecendo e tentando aí malabarismo para se manter no mercado de casamentos. O que não é tão simples assim, né, Gui? Sim, porque às vezes se descobriu, né, uma nova profissão e quis aplicar. Só que em um momento onde os eventos estão em transição, estão em mudanças, e cuidado com como você lida com o sonho das pessoas. Eu acho que tem a ver com um dom, né? Para você estar no mercado de casamento hoje, você tem que ter um dom. Você falar com uma noiva, você entender o emocional de uma noiva, você conversar, entender o psicológico da noiva que está, né, aquela coisa toda aflorada, né? Então, Exatamente. é um dom você simplesmente interpretar uma noiva. Então, você tem que ter um dom. Mas tem um lado também do oportunismo, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender realmente qual é o cenário de cada casamento, qual é o cenário de cada casal. Um exemplo básico aqui, a gente não propor para um casal que quer fazer o seu casamento no campo um vestido longo, né? Então, assim, são coisas meio óbvias. Sim, a sensibilidade de entender que esse sonho não pode ser feito de qualquer maneira.
Ele tem que entender que tem que se doar e tem que se fazer o máximo para aquela noiva. Um exemplo Porque foram as remarcações, o né? casal, os casais em si, os casamentos, eles não têm uma receita pronta. Não existe pegar e fazer do mesmo jeito todos os casamentos, porque cada um tem uma história, cada um tem um jeito. Ele pode ser acontecido no mesmo lugar, mas vai acontecer de maneira diferente. Então, o profissional que entra nessa área achando que é receita de bolo, é onde prejudica todos os outros. E até colocando mais uma vez aqui para o pessoal que está assistindo, que essa é a nossa opinião. Sim. É claro que a gente sabe que existem casamentos que são pacotes praticamente prontos, né? Sim. Mas não é esse público que a gente costuma atender, né? Não, Não é até mesmo desses pacotes prontos, eles acontecem de maneiras diferentes, onde os profissionais têm que ter esse tato de entender que tudo muda. Porque muito profissional acha, vê uma foto bonita, alguma coisa legal, um vídeo bem feito, bem editado, ele imagina que ele vai fazer uma cópia daquilo lá e vai reproduzir com outras histórias. Exatamente. Não, porque nós, principalmente dentro de tudo que a gente falou até agora, de pensar na história do casal, de ter essa conexão, de ter a intimidade com o casal, é onde cada casal é único e é onde a gente vai pensar individual. E é o que eu costumo falar para os casais, quando eles contratam um filme para casamento, né? A gente vai vender algo que é exclusivo. Então hoje a gente tem uma equipe que é exclusiva, né? Então o fato da gente ter pessoas pensando na história individualmente, isso facilita com que eles tenham um material que seja único, que seja atemporal também. Então, como o meu segmento hoje, filme para casamento, é alguma coisa, é uma coisa exclusiva, então a gente tem que pensar em cada história individualmente também. Não pode ser algo genérico, né? Não dá para fazer uma coisa pensando em todos ao mesmo tempo, até porque cada pessoa pensa de um jeito. Então, existe materiais muito bem feitos, muito bem editados, mas não cria aquela intimidade com o casal. O casal assiste aquilo ou vê aquela foto, mas não se identifica, né? Exatamente. Então, a gente sabe que ali tem um trabalho bem feito, foi pensado para fazer, foi trabalhoso de fazer, mas não criou aquela conexão com o casal. E isso não é uma receita, né? Isso são vários pontos que a gente faz, que a gente pensa desde lá da abordagem, da primeira abordagem do cliente até o último dia da entrega do trabalho. Sim, então é um acompanhamento. Entender cada um e algo interessante também é que vocês nos contem tudo para a gente fazer parte disso. Quanto mais a gente estiver envolvido, quanto mais a gente tiver essa conectividade, é onde a gente vai conseguir entregar algo muito mais diferente para vocês. Então, para as noivas que têm aquela dúvida ainda de saber, né, o limite de cada profissional, isso daí também traz a revista, né? Sim, a revista eu acho que depois desse tempo, né, de experiência de muitos casamentos, a gente conseguiu ser bem completo nela, sem aquele famoso mimimi, a gente foi bem direto na revista em muitos pontos e abordou de ponta a ponta para estar ajudando mesmo. E a pergunta que não quer calar, quanto custa essa revista? Ela é gratuita, porém exclusiva para as nossas noivas, porque ela foi feita e pensada, como a gente já tinha conversado no começo, para o nosso formato de casamento. Então ela é apenas para as nossas noivas, ela não vai aberta para todas as noivas, não. Até porque, como a gente estava conversando agora, né, é um público muito específico, né? Sim. Esse público que trata o seu casamento como único, esse público que respeita cada profissional e que busca em cada profissional a sua função. Então, é feito para esse público, Sim. né? E esse público, graças a Deus, tem sido o público que a gente tem atendido Exatamente. também. Né? É o público que se identifica com o nosso material, com as nossas fotos, com os seus vídeos. A identificação causa essa intimidade e é o que está dando certo até hoje e está levando a gente para fazer bastante histórias, contando bastante histórias e realizando muitos sonhos. E é sobre isso, pessoal, sobre realizar sonhos, né? Muito além de um casamento, é muito além de um único dia, até porque vocês vão ter as recordações e poder reviver esse dia para sempre. Né? Então, quantas vezes vocês assistirem um filme, quantas vezes vocês folharem um álbum, vocês vão ter a chance de olhar para essa foto, para essa imagem e lembrar desse dia que foi tão especial. Então, esse é o nosso objetivo, é trazer para vocês de uma forma dinâmica, engraçada, divertida. Sim. E com toda a experiência que a gente, com toda a modéstia, também tem para trazer para vocês. Aí no nosso Instagram que nós vamos trazer mais episódios para você do nosso Weddingcast. Cada dia teremos um convidado, né, abordando um tema específico e traremos também assuntos polêmicos. Sim. Uma coisa legal também que vamos fazer, vamos abrir caixinhas de pergunta para vocês estarem trazendo as suas dúvidas pro nosso convidado. Então, um dia antes dos nossos convidados, assim que a gente for anunciar, né, a gente vai abrir essa caixinha para vocês estarem trazendo dúvidas também e a gente poder estar
ajudando cada vez mais nessa caminhada do casamento. Inclusive, muito importante, né? Uma das dúvidas mais frequentes que a gente já vai falar no nosso próximo Weddingcast, fiquem atentos, é qual é a ordem dos fornecedores que eu tenho que contratar, né? Isso é incrível. E a gente já pensou algo bem especial para vocês Sim. e claro que a gente vai abordar no nosso próximo Weddingcast. Isso mesmo. Então fiquem com a gente, acompanhem o nosso próximo episódio e até mais. Até mais, muito obrigado.